Glória a Deus. Saúde a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar, irmão. Agora eu vou estar com o Cirineu. Ô, irmão, porque cada um de nós temos uma cruz, temos nossa cruz. O Senhor mesmo disse: se alguém quiser me seguir, toma a sua cruz e me siga. Mas a nossa cruz já não é fácil. E ainda levar a cruz do pastor. Mas a gente tem que estar aqui que nem Cirineu. Bota nos ombros e vamos levar. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Olha, agora foi. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31, está escrito assim: Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Vou repetir. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a este ele ouve. Glória a Jesus. Temer a Deus e fazer a vontade dele para que a gente venhamos ser atendido, ou melhor, ouvido e atendido por ele. Glória a Jesus. Está aqui na palavra, eu não estou aqui criticando nada. A palavra é que está dizendo que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. E aqui estamos aqui, não como pecadores, mas como aqueles que dia após dia têm esforçado-se para fazer a vontade do Senhor e temê-lo em tudo o que é ordenado. Então, irmão, a nossa oração será atendida. E Deus não só ouvirá as nossas orações, Ele vai responder às nossas orações. Eu não tenho dúvida que 2026 será um marco histórico, espiritualmente falando, na vida espiritual da igreja. Deus vai fazer algo tremendo na vida da igreja. Agora é necessário a igreja buscar a face do Senhor. Louvado seja Deus. Jeremias 33:3, que foi lido aqui pelo presbítero Marinilton, está lá dizendo, ele dizendo: clame a mim e eu vos responderei. E além de responder, ainda vou anunciar coisas que vocês nem imaginam. Coisas que para vocês não tem como acontecer. Mas se a gente for para o livro, para esse capítulo de Jeremias 33, não para só porque a gente costuma parar no versículo 3, pastor. E a gente esquece que por diante tem o resultado do clamor. Aleluia. Ele disse: clame a mim, porque o clamor é uma forma de oração. É o que a gente estamos fazendo aqui hoje. Hoje é uma manhã de clamor. Hoje é uma manhã de oração, em que a gente estamos buscando a Deus. Na oração, estamos clamando, estamos suplicando, estamos implorando, estamos lamentando, estamos rogando a presença de Deus e o seu agir. Manhã de clamor. E algo aqui me chamou a atenção no que as redes sociais revelam. E essa semana, irmã, eu me abati muito com dois acontecimentos que aconteceu. E nesta manhã o Senhor diz: é efeito da falta de oração. Primeiro, daquele filho conhecido como pregador de fogo que assassinou o pai.
crente, o pai pastor, e o indivíduo matou o pai por ganância, por inveja. Deu um tiro na cabeça do pai. E o pior, irmão, que ele gravou um vídeo mostrando o carro que ele queria tomar do pai, com o corpo do pai dentro da carroceria do carro. E ele, pregador, irmão, pastor, as cenas dele pregando, profetizando, conhecido como pregador de fogo, assassinou o pai. Já ontem, já vi outro vídeo de uma menina com a voz, que voz é aquela? Levita da casa do Senhor, adorando a Deus, e foi morta pela truculência do irmão. O irmão tirou a própria vida, todo mundo crente. Glória a Jesus. Não estamos livres. Precisamos estar buscando ao Senhor. Porque nos pedidos aqui de oração, 3 pedidos aqui me chamou a atenção. O pedido de número 3 diz: ore pela sua família, cônjuge, filhos, parentes e amigos, para que Deus abra-lhe os olhos espirituais e eles prosperem. A família sendo colocada, porque a família tem sido o alvo maior do maligno. Porque destruindo a família, casualmente destrói a igreja. Porque não tem como ter igreja se não tem família. Porque a igreja em si já é uma família. E hoje ela sempre foi o maior alvo do diabo. E o que o diabo puder fazer para destruir a família e de seus participantes, ele vai fazer. E a minha e a tua família não está livre do alvo dele. A minha e a tua família são os maiores alvos de todas as famílias que tem aí. Porque é uma família que buscamos a presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O outro pedido que me chamou a atenção também é o pedido de número 6, que diz: para que, quando a nossa geração passar, o Senhor já tenha levantado nossos filhos como príncipe no reino espiritual e tocha pentecostal. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Estou aqui, irmão, mas se olhar não tem nenhum dos meus aqui. Pastor, não tem nenhum dos meus aqui. Mas como sacerdote que a gente foi levantado pelo Senhor da nossa casa, da nossa família, estamos aqui oferecendo sacrifício por eles. Hoje cada um tem os seus afazeres, cada um tem as suas preocupações, não é? Cada um estão dando mais importância a alguma coisa. Mas a gente tem que estar intercedendo ao Senhor em favor dos nossos filhos, em favor da nossa família. Aleluia, porque nesses últimos dias está vindo aí uma tempestade de uma tão grande frieza espiritual que está inundando o coração de muitos. Uma manhã de clamor, uma manhã de buscar a Deus, uma manhã de consagrar-se ao Senhor. Mas dá uma olhadinha. Quantos jovens na mocidade? Quantos senhores nos senhores? Quantas irmãs em toda a USADEP? Não estou só falando do Shekinah, não é? Às vezes até o altar com muitas cadeiras vazias. Glória a Jesus. Não é um meio de semana, não é uma segunda, não é uma terça, é um domingo. Glória a Jesus. Mas quais estão sendo as nossas preferências? Queremos ser avivados, queremos ser movidos, mas como? Só alcançaremos isso se buscarmos a face do Todo-Poderoso. É Ele que vai derramar o avivamento sobre as nossas vidas. É Ele que vai trazer o mover de Deus em nossas vidas. E seremos crentes diferentes. Buscarmos ao Senhor. Clama a mim e eu te responderei. Aleluia. E se a gente for continuando, chega no versículo 4 de Jeremias 33, está escrito assim:
Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre a casa dos reis de Judá, que foram derribadas pelos trabucos e pela espada. Deus tem uma obra para fazer nesta cidade, mas é necessário que a igreja, que somos nós, venhamos nos despertar e colocarmos na posição de intercessores ao Senhor pela nossa cidade. Queremos que a sociedade seja transformada, mas nós estamos vivendo em semelhança da sociedade. Não fazemos diferença. Porque não se clama, não se junta para buscar ao Senhor de qualquer forma. Porque a pecadores Deus não ouve. Mas quando nos ajuntamos para buscar ao Senhor, buscamos Ele em consagração. E esta manhã é uma manhã de consagração para a gente rever os nossos conceitos. Deus não ouve a pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, a este Ele ouve. Olha o versículo 6. E eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhe manifestarei a abundância de paz e de verdade. Aleluia, saúde, cura, e o Senhor vai sarar e vai trazer paz e verdade. Esse é o resultado de clamar ao Senhor, de buscar a Deus. Enquanto aqui estamos buscando a face do Senhor, estamos dando a legalidade do Senhor ir lá na nossa casa e fazer aquilo que a gente não consegue fazer. De entrar lá nos hospitais e sarar os nossos entes que estão lá e todos aqueles que estão lá dando-lhes saúde. De entrar nos antros, porque a gente estamos intercedendo pela sociedade. De entrar nos anos e libertar, e transformar, e mudar vidas, como Ele tem feito na nossa vida. Glória a Jesus, louvado seja o nome de Jesus Cristo do céu. Aqui eu tive uma oportunidade para ministrar uma palavra aqui, por esses dias, e eu citei um pouco do exemplo da minha vida, do meu viver, meu pastor. Que eu não tive o privilégio de ter um pai e uma mãe cheia do Espírito Santo, lendo a Bíblia para mim, me consagrando diante do altar do Senhor, ao contrário, aleluia, louvado seja Deus. Está entendendo? Falando em mistério, profetizando, fazendo culto domiciliar, como os meus filhos tiveram este privilégio e ainda têm. Eu vim de um lar terrível, espírito onde todos eram macumbeiro. Eu agora vou falar no microfone mesmo, não dá, né? Está entendendo? Mas eu tive o prazer, meu pastor, e a tristeza de enterrar meu pai. Mas meu pai santo, batizado nas águas, e falando de Jesus lá no hospital. Está entendendo? Eu fui o primeiro da família a ser crente na minha casa. E hoje você vai ver a minha família. Um montante de gente crente. Cunhados, cunhada, sogra, mãe, pai, irmão, irmãs. Servindo a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Sempre a gente está recebendo telefone lá da banda de São Paulo, dizendo, interceda por nós, para que a gente permaneça naquilo em que a gente recebemos de Deus, por seu intermédio, e isso é glorioso, irmão, aleluia, e a gente não perde, e nesta manhã, eu tenho clamado por eles, Senhor, sustenta eles, para que eles não se desviem do teu caminho, cuida deles, Senhor, porque o diabo não quer ver-nos servindo ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E ainda vai descendo o 7 e ele diz, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como eras no princípio.
cativeiros, aquilo que prende. Porque o Senhor disse que ainda aí nas ruas, nos lares, nas casas, ainda há muitas ovelhas que ainda não faz parte deste aprisco. E a ele convém agregá-las, para que ela possa ouvir a sua voz. A voz do Senhor por intermédio de quem? Da igreja. Aleluia. Para que haja um só pastor e um só rebanho. A gente nem imagina, irmão, muitas vezes lá no trabalho, até em casa mesmo, não é? Muito em casa, alguém pode ter a experiência um pouco não muito boa, de ter alguém que ainda não é crente dentro de casa. Eu digo isto aqui porque até hoje eu tenho a alegria e o prazer, pastor, de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas tem muitos que não podem fazer isto. De ele abrir a boca e dizer, eu e minha casa servimos. Você pode profetizar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é profético. Aleluia, louvado seja Deus. E deixa eu entregar uma palavra profética para alguém. Você e a sua casa vão servir ao Senhor. Esta oração desta manhã não está à toa quando você intercedeu por eles. Você intercedeu, as portas foram abertas e Deus foi até lá. Neste momento, ou melhor, eu vou ser até mais enfático. Hoje mesmo vai haver surpresa de Deus no lado de alguém. Alguém vai falar diferente com você. Alguém vai se comportar diferente para com você. Alguém vai falar palavras totalmente diferentes da qual falou antes de você chegar aqui nesta manhã. Porque chegou o tempo do remover do cativeiro do diabo na vida. Deus vai libertar a nossa nação. Ei, Deus vai libertar o nosso país. Deus vai libertar o nosso povo. Chegou no limite diante de Deus toda a maldade do maligno na vida dos homens maus que estão governando a nossa nação. E vai haver uma mudança espiritual. Vai haver uma mudança espiritual, descansa. E aguarda, é Deus que está trabalhando. Abrimos as nossas bocas hoje e dizemos, Senhor, cuida da nossa nação. E eu fui até mais ousado, eu não sei se Deus me ouviu, eu espero que Ele ouça. Quando eu disse, Senhor, tira os homens maus do governo da nossa nação e põe aqueles segundo o teu coração. Não mate eles, Senhor, mas converte eles ao Senhor. Mostra para ele de que nesta pátria ainda há uma igreja que busca a tua face. E vamos ver resposta, porque a pecadores Deus não ouve, mas uma multidão de justos, desses que aqui se encontram, dos que temem ao Senhor, Deus tem ouvido cada súplica, cada clamor, cada oração que tem sido feita aqui. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como era no princípio. Aqui foi eu que escrevi, irmão, mas copiando o que está escrito na Bíblia. Estou pregando o texto bíblico, estou pregando o que está, estou profetizando aqui, estou falando da profecia verdadeira, que é as Escrituras Sagradas. O tempo de cantar está chegando. E vamos cantar de novo o hino da vitória. E vamos ter motivo suficiente de agradecer ao Senhor por tão grande livramento. Porque se permanecer, pior será. Se permanecer, pior será. Por um lado, se permanecer, vai ser bom para a edificação dos que vão herdar os céus.
Olha o que eu estou dizendo, dos que vão herdar os céus. Porque haverá aquela perseguição que tanto está aguardada, para mostrar quem realmente é. Então está no tempo, como se diz a letra da canção que o cantor canta. É tempo de tirar a máscara e mostrar quem realmente a gente é. Mascarados, que se faz necessário arrancar a máscara para se revelar quem realmente é, para que todos vejam quem é. Deus pode até permitir, só para ver a máscara de muitos caírem por terra. Porque o Senhor disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vão herdar o reino dos céus. Aleluia. Porque naquele dia poderão chegar ao Senhor e vão dizer, Senhor, em teu nome. Né? Eu cantei no departamento. No teu nome, do lado esquerdo para cá, eu sentei na segunda cadeira próximo do pastor. Né? Em teu nome, eu fui dirigente do Arautos do Rei, da congregação, dirigente. Eu cantei um hino que o pastor me deu a oportunidade para cantar, para tirar a oferta. Aleluia. Eu fui dirigente do departamento de senhores, do departamento jovem e fiz parte dele. Aleluia. Eu fiz parte na mídia. Eu tirei até retratozinho para botar na mídia. Eu fui lá, eu estava lá no meio. O Senhor vai dizer, mas eu não sei quem tu é. Quem tu é? Quem é você diante de mim? Quem é você? Esta é uma manhã, irmão, de clamor. É para que o nosso clamor tenha efeito e chegue diante do Senhor. As máscaras têm que cair por terra. Aleluia. Temos que nos portar diante do Senhor com a face limpa, para que o brilho da glória dele brilhe nos nossos rostos. E ao sairmos daqui, as pessoas vejam a mudança desta manhã na nossa vida. As pessoas olhem e não consigam fitar os olhos em nós com o brilho da presença de Deus. Mas mascarado não. Mascarado vai correr bobo lá no carnaval. Irmão, as máscaras vão cair por terra. Porque não é a oração de todo mundo, mas a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. E no versículo 8 de Jeremias 33, ele vai dizer, tem que acontecer tudo isto, porque eu purificarei a Sicamanai de todas as maldades com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Davi, é sério. O casamento é certo, Davi, mas as provações também são. Não será só mar de rosas, porque haverá provas. Mas buscai sempre ao Senhor. Buscai sempre ao Senhor. Buscai sempre ao Senhor. Porque o que habitar a sombra do Altíssimo vai descansar.
Então eu purificarei, haverá purificação. Deus está no ambiente. Deus está na casa. E eu já sabia que ele estava, porque antes daqui chegar, ele já se fazia presente aqui. Nos ajuntamos nesta manhã para Deus mudar a nossa vida, o nosso viver. Precisamos sair daqui hoje diferente da forma em que hoje entramos aqui. Dá lugar para tu ver, dá lugar para tu ver, dá lugar para tu ver o que aqui Deus vai fazer. Vai. Sube. Ele está na casa e veio ouvir o teu clamor. E está dizendo para nós: acalma, sossega, eu estou no controle, eu tenho ouvido, os meus ouvidos estão atentos na manhã deste dia ao clamor desta casa. E muitos serão transformados por esta manhã de clamor. Pela oração de cada um aqui. Cada um é um alvo da bênção de Deus em sua casa. Olha quantos lares vão ser alcançados nesta manhã. Ou melhor, já está sendo alcançado. Eu estou crendo que Deus está fazendo um mover na minha casa, na vida dos meus filhos. Aleluia. Vai haver, meu irmão, um avivamento. Vai haver um renovo na vida da igreja, onde muitos vão despertarem para o Senhor. Porque o poder da oração liberta e dá vida. O poder da oração liberta e dá vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, fala aqui, Marinilton, que foi ministrado a prisão de Pedro. Pedro, por não negar as verdades de Deus, foi levado para a prisão. Mas ela disse que enquanto Pedro lá estava, a igreja não cessava de orar. A igreja não cessava de buscar a Deus por intermédio do apóstolo. Irmão, e quando se ora, não tem portas do inferno que prevaleça. Às vezes a gente não entende, pastor, quando diz assim que as portas do inferno não prevalecerão. E a gente pode fazer uma pergunta, dizer: porta é instrumento de ataque ou de defesa? Ninguém luta com a porta, irmão. Mas usamos uma porta para nos dar proteção. Então a porta é um instrumento de defesa. Só estamos seguros quando a porta está fechada, ou nos sentimos seguros. Não é isso? Quando a gente esquece de fechar a porta ou o portão, a gente acorda no outro dia mesmo para dormir com o portão e com a porta aberta. Quer dizer, estava vulnerável. Mas o texto diz que se levantariam portas que iriam tentar impedir o avanço da igreja. Aleluia. Mas o Senhor diz: as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja vai passar sobre elas. As portas vão cair por terra. Os ferrolhos de ferro serão quebrados. As portas de bronze cairão por terra. Mas a igreja será triunfante. Nada vai impedir do clamor da igreja adentrar o trono da graça. Não tem região celestial que venha impedir da oração do justo chegar diante do altar da graça do Senhor. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. Porque em Mateus 21 e 22 está escrito assim: porém,
tudo aquilo que pedires, ó Deus, a Deus, pela oração, crendo, receberás. Tudo aquilo que tu está pedindo a Deus, em oração e crendo, tenha a certeza de que Deus vai fazer o milagre acontecer. E fique certo que a libertação, a edificação, a cura, aleluia, a saúde, a paz vai reinar de novo na tua casa, na tua vida e na tua família, em nome de Jesus Cristo. Ei, cabagaçu. Ei, ragaçu.